14 dias por apenas 825 meticais. Manim Fácil Prêmio 14 dias por apenas 2045 meticais. São 14 dias de muita diversão. Podem carregar o Manim Fácil de 14 dias nas lojas ou agentes Zap com recargas eletrónicas. Para mais informações, liguem 95 500. Zap, a minha TV. MM Produções e Serviços. Somos uma empresa vocacionada na organização de eventos corporativos e sociais, tais como congressos, feiras, galas, comemorações, reuniões, lançamento de serviços e marcas, workshops, casamentos e muito mais. Oferecemos ao seu dispor com um alto padrão de qualidade, som e luz, mestre de cerimônia, DJ, protocolo, decoração e catering, cocktail, branding, TVs LED Full HD, produção de campanhas promocionais, representação de marcas e vendas de produtos e serviços. Estamos na Avenida Zedequias Manganhela, número 267, Baixa da cidade de Maputo. Contacte-nos 840144 ou pelo e-mail mmproduçõesmz@gmail.com. MM Produções e Serviços ao mais alto nível. Cada vez mais ouvida. 4 estações. É ser justo ao perder para dar a quem tem o direito de receber. Porque se A e B tiveram filhos, de certeza neste acordo também falaram dos seus próprios filhos. Não existe nenhuma mãe que vai firmar um acordo e esquecer-se que tem filhos. A justiça é um valor que nasce no coração e se revela na coragem das nossas ações. Os prazos normalmente é que valem num processo, não é? Se a lei estabelece que para exigir os seus direitos tem um prazo de tantos meses, se vai fazê-lo fora daquele prazo, já poderá perder todos os seus direitos. Aqui no 4 Estações confeccionamos o diálogo amando os outros. Amando os outros. 4 Estações. Bom dia, ouvintes da Cada Vez Mais Ouvida. Estamos com 24 minutos depois das 11 da manhã. Vamos sim conversar com o nosso Dr. Anastácio Massango, por parte do IPAS, para falarmos do impedimento para o casamento. Era suposto termos esta conversa na primeira hora do 4 Estações, assim não o tivemos. Fica aqui o nosso pedido de desculpas aos nossos ouvintes que estiveram atentamente ligados ao programa 4 Estações. Vamos sentir agora na segunda hora. Ressalvar que na nossa terceira e última hora vamos sim conversar com a nossa psicóloga Edna Davan para falar do distúrbio do sono. Mas por hora, para conversarmos com o nosso doutor Anastácio Massango. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Índico. Como está? Bom dia, obrigado. De saúde estamos bem. E primeiro cumprimentar a todos os ouvintes da rádio. Da Rádio Índico. É verdade, estamos com temperaturas altas hoje para a cidade de Maputo, como também para a província. É época. É época. Não maior que assumir. A maior recomendação é o consumo da água. É verdade. Vamos hoje falar do impedimento para o casamento. Olhando para os dias de hoje, tirando um pouco o Covid, agora que voltamos para o novo normal, estamos a começar a ter casamentos a nível do país, mas esses casamentos que nós acabamos tendo, ou esta celebração do casamento, é sempre naquele momento de muita emoção, muita euforia, mas temos os impedimentos para o casamento. Sim, obrigado mais uma vez por IPAS para apresentar este tema que diz respeito à sociedade, assim como ao matrimónio, neste caso. É para dizer o seguinte, que os impedimentos nós podemos encontrar na lei da família, esta que foi aprovada recentemente refiro ao ano passado, a lei 22 de 2019, de 11 de dezembro, que dispõe nos seus artigos, o artigo 32, 33 e 34 da lei da família, portanto, matéria relativa aos impedimentos do casamento, onde nós podemos encontrar os impedimentos dirimentes absolutos, ou impedimentos absolutos, os impedimentos dirimentes também relativos, e por fim encontramos os impedimentos impedientes. Portanto, essas são as 3 formas que fazem com que o casamento possa não se realizar. E depois explicamos mais adiante. Mas para além disto aqui também podemos encontrar no Código de Registro Civil, para além da lei da família, o Código de Registro Civil também traz matéria atendimento à questão relativa a esta matéria que nós estamos aqui a debater hoje, que são os impedimentos do casamento.
Aqui talvez tentar explicar o seguinte, que a palavra impedimento significa circunstâncias. As circunstâncias que impedem a realização de algo. Neste caso, como estamos a falar do casamento, portanto, é a circunstância que obsta à celebração do casamento. E depois encontramos dirimente. Dirimente significa anular, neste caso. Então aqui vamos ver os elementos que anulam o casamento. E aqui vamos encontrar os elementos absolutos e elementos relativos. Para os elementos, neste caso, absolutos, para que o casamento não ocorra, há uma questão primordial, que é definida pelo Estado, ou seja, a idade menor. Portanto, o casamento só se pode realizar a partir dos 18 anos. Portanto, abaixo dos 18 anos, aí estamos perante a um impedimento absoluto. Portanto, não se pode. Apesar de que mais adiante nós podemos ver em que circunstâncias esse menor pode contrair o matrimônio. E depois também temos a questão da demência notória, com alguns intervalos lúcidos. Portanto, o indivíduo pode ter nascido, portanto, bem, e ao longo do caminho ou do percurso da sua vida, não é? Ele tem alguns intervalos lúcidos. Da demência, sim. Não é? Então, o conservador, ou seja, não há espaço para a realização do matrimônio. Portanto, desse sujeito. A outra questão também é o casamento anterior não dissolvido, nos termos da lei. Ou seja, se determinados sujeitos, né, no casamento anterior não houve a dissolução, este é um dos impedimentos absolutos para que o casamento não ocorra. Falando da dissolução, estamos a dizer o divórcio. Do divórcio. Mas também, quando estamos a falar do divórcio, o divórcio praticamente que vá até ao fim com uma certidão. Passada. Portanto, que diz que esses sujeitos, a partir de hoje, estão divorciados. Mas também iremos ver outra questão que impede, não é só pelo facto da pessoa estar divorciada que pode contrair o matrimônio. Logo a seguir. E veremos isso mais adiante. Para além disso, também temos a questão da união de facto devidamente atestada. A união de facto, porque na nova lei da família, portanto, a união de facto, portanto, é a convivência, portanto, dos sujeitos num período de 3 anos não interruptos. Então, estamos aqui a falar de não tendo aquele processo do vai-vem. Sim, conforme afirmei no programa passado. No programa passado. E esta união, de facto, devidamente atestada, ela deve ser, portanto, anotada pela estrutura administrativa da área da residência. Certificada. E depois, esta união, de facto, portanto, esta certidão é entregue ou é levada à área da conservatória, portanto, onde residem estes sujeitos também, sim, para a certificação. Então, existindo este documento, não é? É um dos impedimentos absolutos para não realização do matrimônio. E depois também, logo a seguir, teremos os impedimentos relativos. Portanto, a palavra dirimente já aqui expliquei o que é, então vamos ao mais simples neste caso, né? Sim. Portanto, impedimentos relativos. Aqui nos impedimentos relativos olhamos para a questão do parentesco. Parentesco em linha reta. Ou seja, o parentesco em linha reta ela é infinita. Quando falamos da linha reta, estamos a falar da questão que diz o seguinte: aos pais, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, se existirem, ascendentes, neste caso estamos a falar do pai, avô, bisavô, e dos descendentes estamos a falar dos filhos, netos e bisnetos. Portanto, estes indivíduos todos que aqui os mencionei não podem casar entre si. A lei praticamente não permite. Depois veremos quais são as condições, o que é que vai provar efetivamente que não fazem parte da linha reta. Fazem parte da linha reta ou fazem parte da linha reta e por via disto aqui eles não podem contrair o matrimônio. E depois também temos o parentesco até ao 3º grau da linha colateral. O que é que significa a linha colateral do parentesco? É a linha que liga as pessoas que não descendem uma da outra. Portanto, procedem apenas de um ascendente. Podemos trazer um exemplo aqui: tios e sobrinhos.
né? O tio não pode casar com o sobrinho, assim como o sobrinho também não pode casar com o tio. Com o tio ou com a tia, neste caso, porque estamos a falar aqui de sobrinho. Então, mas esses elementos todos devem ser provados. Não é só apenas alguém precisa entender que esses indivíduos não podem casar. Não podem casar. A questão é qual é a prova. Qual é a prova? E isso nós devemos ver um pouco mais adiante. Também existe a questão da afinidade da linha reta. Afinidade na linha reta. Quem são esses indivíduos? Nós temos o indivíduo A, por exemplo, que quer casar com o indivíduo B. E o A e o B são filhos. De partes diferentes. De partes diferentes, sim. Mas esses indivíduos têm os seus pais. Tem os seus pais. Aqui estamos a trazer a figura de sogro, não é? E nora. Então aqui nós estamos a dizer o seguinte, que esses indivíduos também, de forma nenhuma, podem casar. Aqui podem, não, mas é sogra e nora, como? Mas a partir da altura, por hipótese, que celebra-se um casamento, não é? Um casamento, já existe esta figura de afinidade. Pela linha reta. Porque em algum momento pode haver dissolução do casamento e o sogro entender que tem que casar com a nora. Não. Então é este impedimento que estamos a trazer aqui na legislação. E depois também temos a questão que o vínculo da união de fato que ligava um dos nubentes ao parente da linha reta. Aqui, o que é que nós queremos dizer aqui é o seguinte, é que nós temos, por hipótese, dois sujeitos cruzam-se, na hipótese de cada um dos sujeitos já tinha um filho. E quando cruzam-se, nasce mais um filho. Que torna-se irmão. Sim, irmão, ambos. Sim. Mas pelo decurso do tempo, eventualmente pode haver uma separação. Sim. Cada um vai para a sua parte. Então, o que é que significa aqui? O irmão, ou o filho deste sujeito também, não pode casar com a irmã da irmã. Sim. É o que estamos a dizer. Então, é aqui que estamos a dizer, o vínculo da união, de fato, que ligava um dos nubentes ao parente da linha reta. Mas, para além disso, os nubentes, aqui estamos a trazer a figura dos sujeitos em si. Não é? Para dizer que aquela mãe que já esteve neste lar não pode casar, por hipótese, com um primo deste lar cá, de onde esteve. Portanto, esta questão também é preciso provar. É preciso provar, porque nós estamos a falar da união de facto. A falar da união de facto, deve ser uma união de facto provada e atestada pelas autoridades administrativas. E depois também temos a seguir também a condenação anterior de um dos nubentes. Imaginemos que um dos sujeitos, em tempos, viveu com alguém e depois tentou praticar um homicídio, mesmo que ele não tenha consumado, e quer casar com uma outra pessoa. Esta pessoa anterior pode intentar uma ação da não realização, que esse indivíduo está condenado, não pode casar. Em toda a sociedade. Portanto, aqui estamos a falar da condenação anterior de um dos nubentes como autor ou por cúmplice, por homicídio doloso, ainda que não consumado, mesmo que não tenha sido consumado. É verdade. E contra um dos cônjuges ou do outro, não é, com quem vivia em união de facto. Sim. Não pode contrair o matrimônio. Não pode contrair o matrimônio. Por via disto, depois, logo a seguir, temos aquilo que nós chamamos dos impedimentos impedientes. O que é que significa impediente? Implica, ou seja, que há a aplicação de uma pena civil, não é? Para o caso em que este matrimônio tenha se verificado. Porque há circunstâncias que em algum momento passam pelo conservador, ele não se apercebe, naquele todo o processo, e alguém, por hipótese, sai, o fulano A vai casar, mas existe este impedimento. Então, esse indivíduo pode recorrer, portanto, ao conservatório, isso nós vamos ver mais adiante. Então, aqui nos impedimentos impedientes, conforme eu disse, que, portanto, implica uma pena civil para esses indivíduos, aqui tem que se olhar já para o prazo internupcial. O que é que significa prazo internupcial? Ou seja, se o casamento anterior foi dissolvido ou anulado, este indivíduo não pode casar sem que tenha decorrido 6 meses ou 180 dias. Voltei a repetir. O prazo internupcial, se o casamento anterior foi dissolvido ou anulado
enquanto não tenha decorrido 6 meses, esse indivíduo, por lei, está proibido de casar. Então, aqui a sociedade deve perceber, isso está na lei. Está na lei, sim. Não estamos a dizer coisas que não estão na lei, estão na lei. E, caso contrário, o casamento seja, ou portanto, tem que se respeitar este prazo aqui, esse indivíduo perde todos os bens. Todos os bens. Porque nós sabemos que quando se trata do divórcio ou da separação, é união de facto, não é? Portanto, a separação de pessoas, depois a separação dos bens, a divisão dos bens. Então, se, portanto, metade, se for o caso, ou não metade. Temos a questão ou mais dos que a bens metade, ou adquiridos. menos que a metade. Temos a questão dos bens adquiridos, bens não adquiridos, em função do regime do casamento. Aqui, a figura que é chamada para esta questão de não ter sido verificado o prazo internupcial é que os bens passam para aquela pessoa que está a casar. Sim. Então, devolve-me tudo, neste caso. Devolve tudo. Então, esta é a questão que tem que se respeitar no que diz respeito ao prazo internupcial. E depois também temos aquela questão do vínculo em que nós chamamos da pessoa acolhida. Nós temos, por hipótese, estamos aqui na cidade de Maputo, vai-se buscar um menor que está na província, nas províncias, ou num determinado distrito, vem, está em sua casa, ou está em nossa casa. Portanto, damos a educação de vida. Se for uma mulher, neste caso de sexo feminino, vai crescendo. O tutor, ou esta família acolhida, por exemplo, um dos filhos não pode contrair matrimónio com esta criança, portanto, da família acolhida. Portanto, isso aí, praticamente, estamos perante a um impedimento. É considerado um crime. Ainda não vamos chegar. Ainda não chegamos, depois veremos que. E depois também temos a questão da minoridade. Ou seja, os pais ou tutor do nubento menor, neste caso, que tem 17 anos de idade, pode, portanto, anular esse mesmo casamento. Não, este casamento não pode ser realizado pelo facto de a minha criança ou o meu filho ainda ser menor. Mas depois veremos mais adiante o que acontece se por acaso, portanto, esse fenômeno do casamento ocorrer. Isto é que praticamente temos em função dos impedimentos impedientes. Passando para, conforme nós abordamos quando iniciamos esta nossa conversa, temos 2 instrumentos básicos para a questão dos impedimentos de casamento. Temos a Lei da Família e temos o Código de Registro Civil. O Código de Registro Civil, portanto, no seu artigo 318, encontramos os processos de impedimento de casamento. Por aqui estamos a falar de forma avulsa. Né? Agora aqui vamos ao concreto. Quais são os processos? Um dos processos é a declaração de impedimento de casamento. Porque se eu souber que o A vai se casar enquanto ainda não dissolveu o casamento anterior, aí eu vou mover uma declaração de impedimento. E esta declaração de impedimento deve ser feita por escrito, não é? E lavrado também pelo conservador, assinado pelo declarante, aquele que declara que este casamento não pode ser realizado. Contudo, também deve constar lá a sua identidade, portanto, a identidade, a natureza do impedimento. E temos, portanto, a questão do prazo internupcial, pode trazer a questão da minoridade. Também pode trazer a questão para além da minoridade, da questão da união de facto, também pode trazer aqui. Agora, há uma questão que aqui nos chama a atenção. É que pode também adicionar o caso da união de facto da família de acolhimento também. Da família de acolhimento, sim. Também pode anexar. Por testemunhas, porque, portanto, para além desta declaração, deve trazer testemunhas. E também há uma questão fundamental, é que se não juntou esta documentação a um prazo legal, não é? Que está estipulado na lei, que são 5 dias. Se ele não trouxer esses documentos num prazo de 5 dias, o conservador praticamente vai anuir o casamento. O casamento, portanto, segue os seus trâmites legais até o fim. Portanto, aqui... Mas há aqui uma questão de recorrência. Ele pode recorrer? Ele teve o prazo. São 5 dias. Portanto, não cumpriu.
fim ao cabo de 5 dias. Deixa praticamente de ter a validade. Aquela questão de Mesmo passando 1 ano, 2 anos. Ele pode. Não, 5 anos não. Portanto, mas ele pode recorrer e pode-se avaliar. Tudo bem. Devido à natureza das circunstâncias. E ele tem que justificar porque é que não trouxe os documentos no prazo de 5 dias. Trouxe num prazo de 6 dias, por hipótese. Não é? A outra questão também... É perceptível, porque é uma situação em que está em jogo a felicidade dos que pretendem contrair o matrimónio. O matrimónio. E depois também, quando se remete essa documentação para a declaração de impedimento, os nubentes também são citados, não é só apenas dizer, olha, temos a declaração e nós anulamos o casamento, ou não vai ser realizado o casamento, não. Os nubentes são citados, não é? E tem 3 dias para impugnar esse mesmo impedimento da declaração. Agora, há uma questão fundamental que nós temos que perceber, é que o artigo 326 do Código de Registro Civil diz que o declarante pode ser condenado por crime, não é? De falsas declarações. Falsas declarações, sim. Porque ele não pode chegar a dizer o A e o B não pode casar e não provar. Então, se ele não conseguir provar, ele pode ser condenado por falsas declarações. Portanto, isso vem no artigo, o Código de Registro Civil, no artigo 326. A outra questão que nós falamos aqui anteriormente é dos menores. Não é? Nós temos aqui menores, 17 anos, casam ou não casam. Não é? Portanto, a lei diz o seguinte, são 18 anos para poder casar. Mas os menores existindo, portanto, autorização dos pais. Mas essa não basta apenas a autorização dos pais. Eles devem requerer apenas. E onde é que vão requerer? Pelo facto de serem menores, o processo é requerido junto ao Tribunal dos Menores. Então, o Tribunal dos Menores, o juiz vai analisar as circunstâncias pelas quais, portanto, esses menores queiram realizar, portanto, o casamento por uma petição, e o artigo 331, número 3, diz que a decisão é da exclusiva responsabilidade da competência do juiz. Então, olhando para as características, não é? Portanto, do menor. Eu já ia perguntar porque é um facto muito curioso. Eu já queria perguntar de que idade é que estamos aqui a falar. Quando remete-se ao Tribunal dos Menores para pedir este documento que diz que sim, eles podem, e depois chega isto ao juiz. Quais é que são as idades? Bom, o conceito está mais que claro em termos da nossa jurisdição moçambicana. São 18 anos e que considera-se, portanto, um indivíduo não menor para este caso. Então, logicamente que é a partir dos 17 para baixo. Mas também não vamos pôr uma criança com 2 anos a 3 anos a casar. Ou com 10 anos. Com 10 anos. Eventualmente, há esta questão que é colocada aqui. O juiz vai verificar as condições físicas e psíquicas desta criança. Ou deste menor, como estamos a falar de menoridade, deste menor. Se pode, mas depois levanta essa questão. É que o Estado moçambicano, não é, salvaguarda os interesses superiores dos menores. E logo, nós estamos a ver aqui um juiz anuir o casamento do menor. Estamos a falar de 17 anos, mais um ano são 18 anos. Acreditamos que a sociedade pode entender que mais um ano pode esperar para poder contrair o matrimónio. Sim. É verdade. Muito interessante. Eu, enquanto o doutor aqui falava, eu prestei muita atenção nessa questão do vínculo que liga o acolhido dos cônjuges ou os companheiros da união de facto da família de acolhimento. Esta questão deste impedimento na família de acolhimento, porque é uma situação que acontece no nosso país, não há dúvidas disso. São várias as famílias que vão buscar um indivíduo no distrito, numa outra cidade, numa outra província, e vão lhe dando condições, vão criando, assumem como o seu familiar, mas passado um tempo, há quem mesmo dentro de casa acaba se engraçando por ela e demonstra interesse em querer contrair o matrimónio, e em algum momento acaba acontecendo, mas com este artigo conseguimos aqui perceber de que estão a agir à margem da lei. Sim, estão a agir à margem da lei, e daí praticamente que, conforme eu disse anteriormente, que este conjunto de elementos faz parte dos impedientes, que implica pena cível. Sim. Implica uma pena cível, portanto, pelo facto de ter se violado este preceito legislado, portanto, aqui na lei da família.
Infelizmente acontece. Acontece. É muito e quando é sucedente. assim, temos que juntar testemunhas. Há que juntar provas. As provas são os testemunhos. Primeiro são os pais do menor. E depois tem-se a própria sociedade. Portanto, a comunidade, a própria estrutura do bairro, a estrutura do bairro, a própria chamada, estrutura administrativa, é chamada praticamente como testemunhas, não é? Deste caso. Pronto, vimos a criança, chegou aqui, tinha se calhar 6 anos, ele trabalhou aqui, estudou lá, nós pensávamos que era familiar. Então os pais vão contrariar. Né? Os pais vão contrariar, vão dizer, não, ele pediu, se calhar nós não tínhamos condições para o efeito, e ele veio pedir à criança que ia dar uma boa educação. Estamos satisfeitos, se calhar a pessoa já é formada, por hipótese, não é? Está formada, mas depois há este impedimento legal. Há este impedimento, porque a família de acolhimento, no fim do dia, faz parte da família nuclear. Porque olhando para o conceito de família, portanto, são pessoas todas que vivem dentro do mesmo teto. Tem aqui no artigo 32, a demência notória, mesmo nos intervalos lúcidos e interdição ou inabilitação por anomalia psíquica. Muitas das vezes também temos tido esse tipo de situações. Infelizmente temos tido situações dessa natureza, mas isto aqui pode ser provado, portanto, por um atestado médico. Porque não basta só apenas eu dizer, não, esta pessoa não pode casar, porque por vezes eu tenho visto aqui e acolá, afinal está a casar. Fica admirado. Sim. Está a casar. Mas por que o senhor ou a senhora coloca essa questão? Não é que eu tenho visto, se calhar a família não sabe, a família que vai casar, então fica atenta e pode chamar aquele indivíduo, não é? Se ele tiver uma prova suficiente, bastante para provar, sim, através dos atestados médicos, que nós já tivemos esta e aquela situação, já esteve internado, portanto, do período X até o período X, mas quando não está nesse estado de demência, faz trabalhos lineares que ninguém chega a pensar que este sujeito está em estado de demência. Então tem que provar pelos documentos. Então, tendo sido provado, infelizmente, mesmo que haja vontade pessoal ou familiar, neste caso não pode mesmo. É verdade. Estamos hoje aqui a falar dos impedimentos e conversamos sim com o nosso Dr. Anastácio Maçã, que vem por parte do IPAS. Vamos olhar um pouco para o IPAS, enquanto tempo ainda temos um bocadinho de tempo. A nível de serviços do IPAS, quais são os serviços que nós podemos lá encontrar? Bom, a nível do IPAS, pode encontrar todos os serviços de assistência jurídica. Portanto, todos os serviços que estão legislados na legislação. Sim. Desde o civil até o crime. Nós podemos lá encontrar. E dando assistência também às famílias carenciadas, isso nós já havíamos referido. Portanto, esse é que é o foco. Desta instituição, tanto de patrocínio e assistência jurídica, é que é o foco de assistência a sujeitos carenciados. E deve-se provar que esse indivíduo é carenciado. É de facto carenciado. Novamente, voltamos para esta questão da estrutura administrativa ou do atestado administrativo. Então, deve dirigir-se ao bairro ou à zona residencial, que eu preciso de um documento de atestado de pobreza, pelo facto de eu não estar a oferir praticamente um salário que eu consiga pagar a um advogado, seja de renome ou seja não, que nesse sentido as estruturas administrativas vão passar o atestado. Trazendo esse atestado para o IPAS, ele tem toda a assistência gratuita. Mesmo no tribunal, que eventualmente tem que pagar custas, se não tiver dinheiro para pagar custas, pode, por meio de um requerimento. Eu sou indivíduo carenciado, não tenho como... Além deste requisito, qual é que é o outro requisito? É o único da atestado de pobreza. Tem que se provar. E ter consigo o documento. E ter de trazer consigo o documento. Porque pode ver um indivíduo que está a sair do Mercedes, Benz, tem as suas chaves na mão, está a dirigir-se ao IPAS. A primeira, o indivíduo vai dizer, mas será que sim. Será que? Então, mas se calhar é um motorista. É um motorista, é verdade. Sim. É daí que nós temos que solicitar, ou o IPAS solicita, o atestado de pobreza desse mesmo indivíduo, desde o momento que traga-o, não é? E vai ser-lhe assistido.
Quero muito agradecer-lhe por ter vindo aqui ao estúdio da Rádio Índico e conversamos hoje acerca do impedimento para o casamento. E desejar-lhe uma ótima semana laboral. Muito obrigado. Em nome do IPAS, nós agradecemos para a divulgação dessas matérias, portanto, relativas à sociedade ou dizem respeito à sociedade, que são matérias escondidas dentro da legislação. Nem todos temos acesso à legislação, Sim. mas através do IPAS há esta oportunidade da divulgação da mesma lei. E obrigado. Nós agradecemos muito, uma vez mais, uma ótima semana laboral. Obrigado. Estamos com 8 minutos para o meio-dia. Nós voltamos logo depois das notícias do meio-dia para conversarmos com a nossa psicóloga residente, Edna Davan. Vamos sim falar do distúrbio do sono, hoje no seu 4 Estações. Bom dia. 4 Estações é também desporto. Me apaixonei pelo taekwondo, tive que correr atrás do instrutor por 6 meses à espera da resposta. Era um caso especial, ele não sabia como lidar com um atleta deficiente. Aqui, todas as modalidades disputam o primeiro lugar com firmeza, satisfação e diálogo. A paixão do basquetebol, digamos que cresce a minha irmã mais velha. Levou-me numa das férias escolares para ir assistir os treinos dela. Eu só marcando 2 pontos, algumas pessoas ainda gritam golo. É uma das coisas que as pessoas não percebem, então, que é sexto, não golo. Minha mãe até hoje ainda é xangá não marcar uma golo, mano. 4 Estações, vale a pena jogar. Com licença, trago uma grande novidade para si. A Rádio Índico já está na sua GoTV.